Olá, boa tarde. Estou fazendo uma filmagem para responder umas perguntas recebidas devido a essa transformação de Santa Sofia. Como vocês sabem, Santa Sofia é uma obra muito importante para nosso país. A obra foi transformada para uma mesquita recentemente pela decisão da Assembleia e assim anulando o decreto do Mustafa Kemal Atatürk. De onde que surgiu essa notícia? Então, Atatürk, na verdade, chegou a cargo de presidência após de testemunhar umas guerras, principalmente Primeira Guerra Mundial. Ele já estava no comandante, ele era um tenente. Depois, antes disso, ele também sofreu uma batalha na Algéria e da Tunísia. Então, neste caso, ele viu a traição dos árabes, incentivados pelos países grandes da Europa que estavam na luta, na briga, na divisão das reservas de petróleo. Então, essa traição dos árabes que conviveram durante o Império Otomano muito firme, muito junto, e também devido à nossa semelhança da religião, a gente era um irmão. Síria, Líbano, Egito, todos os países da norte da África, menos Marrocos, e eram nossos estados do Império Otomano. Então, o povo viu que esses povos começaram a revoltar contra Sultão, que estava localizado na capital a partir de 1453. E esse povo turco-otomano era considerado como líder dos muçulmanos, porque Sultão Mehmed II foi quem conquistou Constantinopla, coisa que já profetizado pelo profeta Maomé já no século VII. Consegue imaginar simbologia que o sultão Mehmed, que é um turco, não é nem árabe, já foi elogiado desde o século VII pelo profeta e os árabes tinham grande admiração. Só que esse distanciamento dos países árabes e a aproximação para o mundo ocidental a partir do século XIX, na dinastia otomana causou umas revoltas. E os árabes começaram a se afastar e o Mustafa Kemal Atatürk viu isso também. E naquela época, uma população, principalmente concentrada no exército, já era mais desfavor de influência da religião e dos árabes, né? Porque religião é uma coisa, e nacionalidade é outra coisa. Só que a religião islâmica é tão conjunta com tradições árabes, algumas vezes a pessoa consegue confundir. Então, aquele momento que Mustafa Kemal Atatürk já começou a proclamar a república, ele na verdade quis se afastar literalmente da religião e da cultura árabe e também começou a pegar uma reforma chamada secularismo, eliminando influências da religião na vida social, na vida civil e na vida constitucional. Nesta época, uma das coisas que ele fez, por exemplo, mudança de alfabeto. Os turcos da República Turca começaram de noite para o dia seguinte ficar analfabeto, porque já não podiam usar alfabeto escrito como alfabeto árabe e tinham que usar já alfabeto latino. Isso já era uma grande reforma dele para colocar a Turquia no campo de mundo ocidental. E entre esses muitas mudanças radicais, uma das coisas que é interessante que também foi aceita, mas não foi aprovada pela toda a população, é esse tipo de distanciamento com influências da religião. Constituição do país foi adotado da Suíça, literalmente uma tradução monótona, nem tem adaptado nada para nossos costumes, para nossos feriados, tudo foi feito posteriormente como decretos adicionais, anexados. Então foi uma mudança radical naquela época. E Mustafa Kemal Atatürk, fundando uma nova república, ele tinha que ser um pouco duro com suas decisões. E neste momento ele acabou fechando as escolas teológicas, acabou fechando as casas de dervish, teké, e assim começou a ficar um pouco rígido diante da influência da religião e também os cargos conhecidos que representavam a religião. Então, esse
essas decisões causam se politizar a população para dois campos. Os que ficaram a favor de secularismo, defendendo das reformas de Mustafa Kemal Atatürk, e outro campo, quase 50% também, não é pequeno, os que preservaram, quiseram continuar na tradição, quiseram manter a dinastia otomana, tá? Claro, tem outras seitas pequenas, mas não posso entrar em todo esse detalhe agora. Então, neste momento, o secularismo foi rígido. E enquanto reprimido uma parte de população, outra parte começou a ficar mais preservado, mais conservador das reformas de Mustafa Kemal Atatürk. E posteriormente começou a chegar a época de eleições livres. Engraçado, primeiro presidente foi eleito depois desse período de influência, já foi eleito da direita, que era uma pessoa, um presidente conhecido com seus discursos, mas também em favor de religião. E logo após 61 ele foi enforcado por um golpe organizado pelos militares. Décadas de 70, 80, 90. Então, devido a esses golpes repetidos praticamente cada 10 anos, aquela população da direita que queria manter a tradição, tudo, eles infelizmente não conseguiram se declarar na decisão de constituição, na decisão de muitas coisas. Até vou falar uma coisa, a história escrita era uma história oficial e tinha uma outra história não oficial. Isso significa tudo que demonstrando tinha uma divisão já na população, na história, na escrita. Por exemplo, muitas vezes o turista conhece que o Atatürk é amado pelo todo o povo turco porque ele tem o nome de apelido ganho pela Assembleia como pai dos turcos. Mas isso, como eu falei, para uma metade de população. Não posso dizer que a outra metade já aprovou, já está com essa mesma decisão. Esta outra população, até alguns extremos, dizem que ele foi um Dajjal, tipo inimigo da religião, também profetizado pelo profeta que vai chegar antes de dia de julgamento. Então tem esse tipo de radicalismo também nesse outro campo. O que aconteceu? Erdogan, que começou a comparecer década de 90, 2000, ele foi eleito em 2002, ele já tinha uma história, uma carreira aprovada na prefeitura de Istambul. Ele fez muita coisa, muita infraestrutura, inauguração de canal de esgotos, transformação de cidade para uma cidade mundial, um monte de coisa que ele fez durante essa época de prefeitura. Então ele já se candidatou para ser primeiro-ministro do país, só que ele foi preso. Sabe por qual motivo? Por causa de leitura de uma poema. Então, a influência daquela oligarquia de secularismo ainda já estava presente durante toda a carreira, toda a vida política dele, ele sofreu com isso. Ele mesmo assim saiu da prisão, entrou na eleição, ganhou logo como uma grande votação e começou a seguir nos seus mandatos. Agora, já desde 2002 para cá, ele que está no poder. Só que desde a época de prefeitura até nossos dias, ele sempre tentava demonstrar o seu interesse de reerguer a tradição otomana, a influência da religião. Por exemplo, uma coisa engraçada, o véu islâmico foi proibido na Turquia. Uma moça que usava véu não podia entrar na universidade. Ela não tinha que tirar o véu na entrada da universidade e por fora da universidade podia usar. Uma funcionária pública não podia usar véu na cabeça nos horários de cargos. Ela não podia demonstrar nenhum sinal. Por quê? Porque aquele secularismo foi pego de rígido, muito mais do que do Atatürk. Não foi Atatürk que proibiu a utilização de véu pelas funcionárias públicas, mas posteriormente acabou pegando o assunto como uma rigidez mais chata, mais difícil para o povo.
Então, enquanto essa oligarquia impondo os seus pedidos, as suas orientações mais rígidas, outro campo sempre ficou guardando um salvador, vamos dizer assim. Então, Erdogan, neste caso, começou a aparecer como um discurso mais religioso, mas também não queimando, não esmagando o outro campo. Ele sempre tentou demonstrar interesse de avanço tecnologicamente, avanço econômico, então prometia também para outro campo algumas coisas, então começou a ganhar votos desse outro campo. Mas sempre foi conhecido, classificado como um político religioso, sabe? E daí, você sabe, recentemente, faz 5 anos, uma tentativa de golpe. Então, essa tentativa de golpe foi recusado também. O povo já começou a consolidar ao redor dele também, porque estavam pensando que aquele anterior repetições iriam voltar. Ele acabou recusando, conseguiu inverter toda essa tentativa, deixando os cargos mais importantes presos, os suspeitos da política, do exército, da imprensa foram presos. Então ele começou a eliminar todo risco que ele podia sofrer. Então isso tudo foi aceito por seus eleitores. Ninguém quis nada de saber do direito de humano, não quis saber nada de livre de expressão, nada, porque a gente tem uma história bem pesada, repetida em cada década. Então ele, consolidando a sua votação, consolidando o seu carisma, ele tinha toda essa liberdade agora a fazer também as suas próprias decisões guardadas, talvez já estava planejadas. Mas não precisa ser planejada, porque não foi ele que inventou esse assunto de transformar a Santa Sofia para a mesquita. Porque Mehmed II, conquistador de Constantinopla, ele já no dia seguinte chegou a rezar na mesquita de Santa Sofia, e utilizando o lugar e deixando ela como uma obra da fundação do próprio sultão. O que significa? Na tradição, um líder, quando conquista uma cidade, ele acaba adquirindo todos os bens do líder do inimigo, como sua patrimônia. O sultão Mehmed também fez isso, acabou pegando a Santa Sofia, que pertencia para a dinastia bizantina, e deixou ela na fundação. Fundação, vocês sabem, entidade de fins lucrativos, quer dizer, utilização de humanos, utilização de humanidade. Então, ninguém pode tomar uma decisão em cima de uma obra de fundação. Está escrito isso, guardado essa carta dele, e ainda ele finalizou a carta de herança amaldiçoando para quem faça uma mudança nessa fundação dele. Então, Mustafa Kemal Atatürk, por isso aquele assunto, será que Mustafa Kemal Atatürk já fez isso de vontade ou tinha obrigação de fazer isso, porque, enfim, ele tinha que fazer países do mundo reconhecer essa nova república dele. Então, de repente, eu concordo também, não sou historiador, não faço uma pesquisa específica, mas pelo que leio, entendo também no contexto da história, tem essa possibilidade de ele ter ficado obrigatório a fazer essa transformação para um museu. O que aconteceu? Então, Recep Tayyip Erdogan não guardou, não inventou essa notícia. Ele já estava guardado e nas ideias do povo, já todo mundo torcia que Santa Sofia seja liberada para a realização de orações. E neste momento uma época que a Turquia está passando alguns problemas sérios de economia, desemprego aumentou, inflação aumentou, e também a pandemia chegou a ter um outro sério problema para o país. Então, neste momento que Erdogan também estava enfraquecido um pouco nas pesquisas de eleição, dizem que ele, como um prático, experiente político muito esperto, dizem que ele colocou aquele prato na mesa para esquentar a sua população,
para se preparar para uma nova eleição. Não sei, pode ser, porque é político, né? Ele com certeza tem algumas vantagens nas eleições, isso é super natural. Qualquer um que esteja no cargo dele iria fazer algo parecido para manter o seu mandato. Isso é uma coisa humana. Então, neste momento que surgiu de repente o assunto, só que não significa que de ontem para cá tem inventado essa notícia. E aí o que aconteceu agora? A Santa Sofia vai ser muito bem preservada, gente. Ninguém vai estragar nada. Até o contrário, vai ganhar muita reforma. Vai ter muita restauração, porque vai ser utilizado, vai ser aproveitado por uma população. Todo dia vai olhar parede, vai olhar lá, igual como uma das mesquitas bem preservadas. O segundo nessa tradição, o dinheiro gasto para cuidado da mesquita é um tipo de investimento para seu palácio do paraíso. Os muçulmanos consideram mesquitas como casa de Allah. Eles vão cuidar muito bem, nós vamos cuidar muito bem. Podem ficar super tranquilos. Ninguém vai estragar nada. Mosaico, afresco, imagens, nenhum deles foram rasgados deste Sultão Mehmed II que entrou na cidade como uma guerra. E como que a gente vai estragar hoje, depois de importância de turismo para nosso país? De jeito nenhum. Ninguém vai estragar nada. Outra coisa importante, hoje escutei que o Papa demonstrou de tristeza de ter ouvido essa notícia, mas a Basílica de Santa Sofia era o centro de inimigos do mundo católico. Em 1204, a cidade sofreu uma invasão chamada Quarta Cruzada, invasão latina, destruíram a cidade. Isso não representa muita realidade histórica. O que é a minha opinião? Infelizmente, a Turquia tem essa linguagem meio pesada. Eu não iria preferir, não iria aprovar a linguagem do Erdogan. Ele podia ser mais suave. Enfim, a Santa Sofia é importante simbologicamente para muçulmanos, para cristãos ortodoxos, que são nossos vizinhos. Grécia, Rússia, países bálticos, um monte de países redor de gente, é país ortodoxo. Eu não iria aprovar essa linguagem dura, eu tentaria aproveitar a utilização de Santa Sofia para juntar os povos, coisa que a gente se encontrar ao redor de palavras em comum, obras em comum, né? Tanto ela serve para nós enquanto para o mundo cristão também, mas como a prefeitura e o governo declarou claramente que a Santa Sofia não vai ser danificada, imagens, nada disso, até o contrário, vou falar uma coisa, as igrejas bizantinas transformadas para mesquita sobreviveram até nossos dias. Em Istambul, na antiga Constantinopla, tinha centenas de igrejas ortodoxas. As que perderam sua congregação acabam sendo abandonadas e as que foram transformadas para mesquitas foram preservadas muito bem até funcionaram até nossos dias. Então a Santa Sofia foi um exemplo disso, não vai ser nada ruim. Até outra coisa que é interessante, uma boa notícia para o turista, não vai ter mais o custo de ingresso, acesso, que estava caro, né? Um dos custos mais altos de nossos passeios era a entrada de Santa Sofia, agora vai ser liberada. Alguns pedidos foram apresentados para o governo, produzido pela Associação de Guias Credenciados. Entre eles, o que é o pedido mais inteligente é que Santa Sofia é uma obra mundial. Turistas do mundo inteiro, quase 4 milhões por ano, querem visitar e conhecer essa obra milenar. Então aí nosso presidente da associação apresentou uma proposta dizendo que pode ser liberado as orações do dia, que por volta de uma hora e outra de 4 horas da tarde, toda hora muda esses horários, todo dia. Então ele pediu liberação de Santa Sofia durante o dia para o turismo. Eu achei espetacular, uma solução espetacular. E a oração de manhã, que é muito cedo na madrugada, as orações das noites podem ser praticadas na mesquita, liberando o acesso de muçulmanos, utilização como um lugar de oração,
é uma solução fantástica. Ainda tudo vai ficar tapetado, vai ter, com certeza, vão tirar aqueles esculturas de reforma. Assim, a coisa vai ficar boa, com certeza, porque vai ser uma obra viva. Todo dia vai chegar alguém entrando, cuidando e utilizando. Outro dia, os museus, você sabe, é importante para nós devido aos cuidados que a gente faz. Então, coisa faltava e a gente sentia isso. Todo dia a gente via os funcionários, todo dia algum novo projeto para preservar, reformar, atrapalhava também. Claro, para nós guias vai ser difícil administrar essa situação, mas como nossa experiência de passeios, você não vai sofrer problema, vai ser conduzido por nossa equipe, vai estar acompanhado pelos nossos guias, você vai saber onde é acesso, onde que é ponto importante, onde que é aquele mosaico bonito. Então você vai ser conduzido por um profissional fazendo essa visita magnificamente, conhecendo toda a obra sem dificuldade nenhuma. Aguardamos todos vocês em Istambul. Talvez